Você vai conhecer a história chocante da menina pobre que foi adotada ilegalmente por uma mulher rica que prometeu tratar a criança como se fosse sua filha. Porque minha mãe era empregada dela, né? E então minha mãe, ela sempre fala pros outros que a gente passa fome pra ajudar ela. Aí a Silvia chamou eu pediu ela se eu podia morar com ela, né? Mas a real vontade da mãe adotiva, na verdade, era apenas torturar a criança sem piedade. O relato de maldades contra a pequenina é impressionante. Dos 10 aos 12 anos, a criança passou por inúmeras situações de agressões físicas e psicológicas pela mulher rica, que prometeu à mãe biológica que iria dar à menina tudo do bom e do melhor. O que Lucélia passou no apartamento de luxo da empresária rica é inimaginável. A criança estava totalmente desamparada. Ela pegava a colher, esquentava no fogão e colocava na minha língua. Pegava o ferro de passar roupa e colocava na minha bunda e queimava. Ela pegava o alicate, colocava na minha língua e apertava, né? Pegava um martelo e batia nos meus pés. Hoje, porque eu não sei que é o banheiro dela, ela me acorrentou, pendurou eu na corrente, lá em cima, na escada, e colocou o pano dentro da minha boca e pôs isso para dar pra mim não conversar com ninguém. Me dava muitos murros no meu estômago, mandava minha cabeça na parede, pegava pimenta, passava no meu olho. Meu nome é Jorge Lordello e se prepara, pois eu vou te colocar na cena do crime, onde uma menina adotada ilegalmente viveu o inferno em seu novo lar. Os relatos de tortura são impressionantes. Ela me dava cocô, xixi do cachorro pra me comer. Ela me afogava dentro do tanque. Eu comecei a chorar. Sábado, ela chegou, mandou a Vanice pegar 5 sacolas, colocou na minha cabeça e amarrou, e deixou sem respiração. Tenha um pouco de paciência, pois daqui a pouco eu vou mostrar o rosto da torturadora da criança e contar o que aconteceu com a mulher rica que prometeu amor à família da menina carente, mas fazia absolutamente o contrário. Falava assim, o dia que você parar de teimar, o dia que você parar de não cegar, você volta a ter sua vida normal. Enquanto isso, é só pancada, espancamento. E quanto mais você me pedir pra parar, mais eu vou fazer. De vez em quando eu teimava, né? E falava pra ela, não tia, não precisa de me bater não, não vou fazer isso mais, me perdoa. Ela falava, por isso é filha do demônio, fica me pedindo perdão, né? Meu pai foi me visitar no dia do meu aniversário, ela não deixou eu ganhar o presente que ele trouxe pra mim. Na verdade, a empresária tinha prazer em fazer a criança sentir dor. Ela colocava meus dedos na porta e prendia, né? E falava assim, que quando eu chegasse na escola, se meu pai perguntasse, era pra me falar que eu machuquei na porta do elevador, né? Mas antes de falar sobre a mulher torturadora e rica, eu preciso te contar o começo de toda essa história. Em novembro de 1995, vai vendo, a menina Lucélia Rodrigues da Silva, com 6 anos de idade na época, morava com os seus pais em um bairro muito simples da região metropolitana da cidade de Goiânia. Só que de uma hora para outra, os seus pais resolveram se separar. E aí, Lucélia e os seus outros irmãos começaram a sofrer muito com a separação do casal. Naquele momento, Lucélia, com 7 anos de idade, alternava dormir na casa do pai e, às vezes, ele dormia na casa da mãe, que ficava ali no mesmo bairro. A dor da separação dos pais foi amenizada, pois eles moravam pertinho e, assim, Lucélia, pequenina, 7 anos de idade, conseguia manter contato frequentemente tanto com o pai que ela amava e também com a genitora, com a mãe dela, que ela gostava bastante. No entanto, vai vendo, em dado momento, a mãe de Lucélia se muda para um bairro mais distante e aí cada filho teve que escolher com quem queria morar. Foi a primeira decisão muito difícil da pequenina Lucélia. Os filhos acabaram decidindo morar na casa do pai,
pois ele tinha emprego e condições financeiras um pouquinho melhor para cuidar da prole. Mas quando Lucélia estava com 10 anos de idade, ela foi morar, aí ela troca de residência e vai morar com a sua mãe. Ela contou que, abre aspas, mudei para a casa da minha mãe, que era um barracão de 2 cômodos, muito pequeno e apertado. Ali enfrentamos muitas dificuldades financeiras e momentos difíceis. Logo em seguida, vai vendo, a mãe de Lucélia arrumou um companheiro e o pai passou a morar com uma mulher. Veja que as coisas foram mudando na vida da pequena Lucélia. Lucélia contou que tanto a madrasta quanto o padrasto foram pessoas boas com ela e nunca teve queixa dessas pessoas. Durante esse período difícil, onde a pobreza era intensa, Lucélia conheceu uma empresária de nome Silvia Calabrese. Guarde bem esse nome. E essa mulher foi conhecida por meio de uma tia de Lucélia, e essa tia era empregada doméstica na casa da tal Silvia Calabrese, que ficava no bairro Setor Marista, região muito rica de Goiânia. A empresária passou a conhecer melhor a vida que Lucélia levava na casa da mãe e ficou com pena pelo que a menina estava passando de privacidade e necessidades. Os laços foram se fortificando até que veio um convite para Lucélia, que relatou, abre aspas, foi então que ela pediu à minha mãe para que eu passasse uma semana em sua casa. Minha mãe concordou e eu fui. Foi muito bom estar lá naquela semana. Fui muito bem cuidada, tratada e acolhida. Aquela casa tinha tudo de bom e do melhor. Estava acostumada a morar num barracão pequeno e apertado com a minha mãe, e de repente me vi numa mansão, num condomínio de luxo em Goiânia. Essa semana passou rápido, e ao devolver Lucélia à sua mãe legítima, a empresária Silvia Calabrese alegou que gostaria de cuidar da menina, prometendo que daria a ela uma vida melhor, um futuro promissor, daria bons estudos e cuidaria de Lucélia como se fosse a sua própria filha. A mãe de Lucélia acabou concordando com a oferta, pois imaginou que a sua filha poderia ter um futuro muito melhor que ela poderia dar. De uma hora para outra, a menina pobre foi morar numa cobertura duplex de um bairro nobre lá de Goiânia. Lucélia passou a ser tratada como filha da empresária Silvia Calabrese. Rapidamente, ela comprou e ganhou roupas novas, passou a frequentar salão de beleza para arrumar o cabelo, fazer as unhas e também Lucélia foi matriculada num bom colégio particular lá em Goiânia. No começo, foi tudo uma maravilha. Os primeiros 6 meses ali dentro daquela casa foram muito bons e a menina adotada foi bem tratada, bem acolhida e amada como uma filha da empresária. Mas depois de 24 meses, ou seja, 2 anos, tudo mudou. Como conta Lucélia, abre aspas, ela começou a se transformar numa pessoa que eu não conhecia, passando a me bater, castigar, machucar e fazer coisas que não eram normais. Do meu aniversário pra cá que ela começou a me torturar. De dezembro pra cá que ela começou a fazer isso. Depois de mais de 15 anos dos fatos, Lucélia contou um pouco o que passou na infância nas mãos da mãe adotiva. O corpo estava todo cheio de hematomas, meus dedos estavam de luva, porque as unhas não tinham, os dedos não tinham mais unhas, já tinham sido arrancados. O drama e o calvário de Lucélia começaram quando, repentinamente, ela foi tirada do colégio particular que estudava. Esse cara me tirou da escola, que começou com essas maldades. As agressões foram aumentando gradativamente e chegou a um ponto em que Lucélia passou a ser mantida em cativeiro, acredite se quiser. A ideia de morrer passou a rondar a mente da pequena Lucélia. A criança era privada até de comida na casa da mulher rica. E tem mais, hein? Contou Lucélia. Após toda a sequência, ela me colocava de castigo de uma maneira muito diferente.
Eu tinha que ficar em pé de frente para um banheiro e ela vinha com um livro nas mãos, colocava em minhas mãos e mandava eu ler em voz alta. Lembro-me perfeitamente que o livro tinha capa preta com as palavras Bíblia Sagrada. Ela me colocava para ler a Bíblia, a palavra do Senhor, e foi assim que eu aprendi a orar. O porteiro do prédio de luxo onde a empresária Silvia Calabrese morava, no duplex daquela cobertura, contou o que ele pouco sabia. Não, ela nunca saiu. Nunca vi ela descer aqui do prédio, não. Ela sempre ficava lá pra cima mesmo. Eu nem sabia que ela estava aí, né? Achei que ela tinha mandado a menina embora, a pai dela, né? Eu tenho 12 anos que eu tô aqui. Não, vi a primeira vez que ela veio pra aí, depois não via mais. Olha, se toda essa história criminal te inspira a seguir carreira na área policial, eu preciso te apresentar para você o Instituto Oliver, hein? Que é a maior escola preparatória para quem pretende entrar para alguma carreira policial no Brasil. Gente, são mais de 2.500 alunos do professor Oliver que foram aprovados em concursos para PM, Polícia Civil, Polícia Penal, GCM, Polícia Federal e muito mais em todos os estados. Além dos cursos preparatórios para você entrar na carreira policial, o Instituto Oliver também oferece cursos superiores sequenciais, tecnólogos, bacharelados, pós-graduação e também o importante o EJA, para quem precisa concluir os seus estudos. Então, acesse o site ou escaneie o QR Code disponível aqui na tela e dê o próximo passo na sua carreira com o Instituto Oliver. Mas o que era ruim poderia piorar, como ela mesmo conta. No dia 18 de março de 2008, ela me acorrentou nas escadas, como de costume, com as mãos para cima, acorrentada e amordaçada. Assim, dormi pendurada nas escadas. Quando acordei, já eram quase 8 horas da manhã. Mas o que aconteceu em seguida foi surpreendente, preste muito atenção. Aí, às 10h25 da manhã, Lucélia escuta uma voz de uma mulher chamando na porta na casa. Era uma voz desconhecida, batendo sem parar e me chamando pelo nome Lucélia. A mulher dizia Lucélia, Lucélia, mas a menina estava amordaçada e por isso era incapaz de responder. De repente, a porta se abre e uma mulher entra correndo e enxerga uma criança de 12 anos acorrentada e amordaçada e grita: "Meu Deus, tem uma menina presa aqui." Foi nesse momento que Lucélia percebe que era a polícia que foi até lá por causa de uma denúncia de um vizinho que morava no mesmo prédio, que descobriu que a menina não estava mais indo à escola e assim resolveu fazer uma denúncia na Delegacia de Proteção à Criança e do Adolescente. A policial, com lágrimas nos olhos, pediu calma para Lucélia e que eles estavam ali para resgatá-la, mas eles precisavam antes tirar fotos e filmar, já que ninguém acreditaria no que eles estavam vendo. Naquele momento, era preciso rapidamente registrar imagens do crime que serviria de provas para o inquérito policial. E foi nesse momento que a menina de 12 anos foi solta pelos policiais civis. O resgate da menina, que tinha sido adotada de forma ilegal, foi emocionante. A policial civil Jussara foi a primeira a libertar Lucélia. Quando eu olho para o lado, eu vejo uma criança amarrada, amordaçada, com os pezinhos quase nem encostando no chão. Eu não acreditei naquilo que eu vi. Mas calma, Lucélia contou aos policiais que a mãe de criação a queimava com o ferro de passar roupa, afogava a criança em um tanque de lavar roupas, aplicava choque com uma máquina e também praticava sufocamento com sacolas plásticas na cabeça. E ela, além disso, apertava a língua da criança com um alicate, cortava dedos das mãos com tesoura, fazia Lucélia dormir no chão frio, dava fezes de cachorro para ela comer e urina para beber, entre outros abusos. A empresária Silvia Calabrese foi presa imediatamente. Veja o momento em que a empresária torturadora é levada presa.
e a justificativa que ela trouxe para negar as agressões. Eu mandava colocar de castigo, mandava colocar ela lá no sofá sentada. A empregada doméstica Vanice Maria Novaes, que foi presa por coautoria dos crimes praticados contra Lucélia. Mas a doméstica Vanice procurou se defender, é claro. Chantagear, falar assim, se você não fazer isso, você vai fazer o vida da Lucélia todinho e no final de semana você não vai ficar da sua irmã. A Vanice não aceitava que a Lucélia que era minha filha, ela era empregada. A mãe de Lucélia, de nome Joana Dark da Silva, se revoltou quando soube das agressões que a sua filha biológica sofria. Muito bem tratada, que até a última vez que fui lá, foi dia 27 pro dia 28, eu fui lá, ela pegou e falou assim, eu falei assim, nossa minha filha, você tá tão triste, ela falou assim, não mãe, é impressão da senhora, não tô triste não. Aí ela falou assim, como é que a pessoa fica triste desse jeito, Joana, comendo 3 pão com mortandela aí, olha aí, como é que a pessoa fica triste desse jeito? Eu falei, então tá bom, então sempre eu fazia pergunta pra ela, né? O pai de Lucélia ficou sabendo dos fatos pela televisão. Ela com a mão na barriga. Oh, nossa, eu não sabia se eu chorava, se eu desmaiava, se eu vestia uma roupa, entendeu? Peguei e... Aí que a mulher chegou na hora, ela falou assim, Vilma, eu tô indo na delegacia agora, viu? A Lucélia, você viu? Ela falou, você viu, Lorena? Eu falei, vi, tô acabando de ver. Aí eu peguei, né, e saí correndo pra cá, peguei o ônibus, saí correndo, cheguei aqui, mas não resolveu nada, né? A fora de horário, era 9 horas. A empresária, juntamente com a empregada doméstica, foram presas naquela época. Uma coisa digo para você que me assiste, é inadmissível que a empregada da empresária não tenha feito denúncia, pois vendo a menina sofrer, ela não fez absolutamente nada. Estava mesmo interessada somente no salário no final do mês. Lucélia teve que passar quase 9 meses morando em um abrigo onde crianças entravam e saíam todos os dias, enquanto ela esperava por uma família. Embora os pais dela estivessem vivos, a justiça não permitia que ela vivesse com eles. Foi então que, num determinado momento, Lucélia foi legalmente adotada por um casal de pastores, a dona Ezenete e também o pastor Marcos Rodrigues, que se tornaram seus pais adotivos e curaram a sua alma. Lucélia foi morar em Belo Horizonte com os pais adotivos e, após 9 meses, passou a querer saber como é que os seus pais biológicos estavam. Esse encontro foi feito e Lucélia pôde dizer o quanto os amava e que os tinha perdoado por tudo o que aconteceu. Com 17 para 18 anos, a Lucélia começou a receber convites para que ela pregasse em diversas igrejas. Eram convites de pregação para que ela contasse o seu testemunho de superação, de milagre e de cura. Assim, ela foi compartilhando nas igrejas por onde passava a sua história de vida. Com 19 anos, olha o que aconteceu. Lucélia se casou no dia 27 de fevereiro de 2015 e assim ela pôde realizar o seu maior sonho, que era ter a sua própria família. Meu sonho era casar, né, ter família. Eu casei. E aí, depois os filhos, o Senhor realiza meu sonho de ser mãe também. E hoje, nossa, a minha família, tudo que eu... é meu bem maior, presente de Deus, assim. Vai ter mais, em nome de Jesus, vai. Em 2016 veio o primeiro filho, Miguel, em setembro. Em 2018, ela deu à luz ao segundo filho de nome Mateus. E em abril de 2023 nasceu a terceira criança, o Marcos. Depois de casar e ter filhos, Lucélia fez uma postagem em sua rede social. Então esse mês completa 16 anos que Deus me tirou daqui, gente. Foi aqui que eu vivi os piores dias da minha vida. Nessa sacada, quantas vezes eu olhei por ela e senti o desejo de pular aqui desse prédio. Aqui, ó. Muitas vezes o meu pai vinha aqui me ver, ele tinha uma bicicleta, ele estacionava bem ali, ó, perto daquele poste, a bicicletinha dele. E ele vinha me ver e a empresária não deixava ele me ver.
Ela falava que eu estava estudando, que eu estava passeando no shopping. Então, foi aqui, gente, ó. Ela escolheu perdoar os seus malfeitores. Eu perdoei, né? Eu escolhi perdoar. Perdoar não é esquecer. Isso chama amnésia. Perdoar é você lembrar e não sentir mais dor. Ela falou também sobre o casal de pastores que se tornou sua segunda família. Até hoje, mesmo longe, eles cuidam de mim. E é uma família de muito amor. Eu vejo Deus em cada detalhe da minha vida, desde lá do cativeiro até hoje. Silvia Calabrese foi presa em março de 2008 e condenada a 15 anos de prisão. Na audiência, ela chorou. Em sua defesa, disse que foi uma mãe disciplinadora e que queria o melhor para Lucélia. Silvia Calabrese recebeu o direito de progressão para regime semiaberto em 2014, ou seja, Silvia ficou presa em regime fechado por 6 anos mais ou menos. A empregada Vanice Maria Novaes também foi condenada em junho de 2008 a 7 anos de prisão por participação no crime. Já o marido de Silvia, Marco Antônio Calabrese Lima, pegou uma sentença de 1 ano e 8 meses por omissão, mas teve a pena comutada por serviços comunitários. Também, em junho de 2008, a Justiça condenou o casal a pagar uma indenização de R$380 mil por danos morais e estéticos, além de verbas trabalhistas, à vítima Lucélia. A mãe biológica de Lucélia, a dona Joana Dark da Silva, que havia ido a processo criminal por ter sido acusada de ter recebido dinheiro para entregar a filha a Silvia Calabrese, a mãe de Lucélia foi absolvida. Olha, eu tenho certeza que você ficou impactado com essa história como eu fiquei. Milhares de crianças e adolescentes estão nesse momento no Brasil à espera de adoção. Eu, quando trabalhei como delegado de polícia na cidade de Suzano, que fica no Alto Tietê, aqui em São Paulo, eu fui também voluntário na chamada Casa do Menor, lá em Suzano, e eu ajudava a arrecadar verba para a instituição e eu participava de campanhas para a adoção. Eu posso te falar uma coisa, eu convivi com muitas crianças e bebês à espera de um lar para morar. Olha, o que a gente viu na história de Lucélia foi a chamada adoção ilegal, que não passou pela vara da infância e juventude. Infelizmente, a pobreza no Brasil faz com que muitos pais abandonem ou vendem os seus filhos. E agora, é claro, eu quero saber a sua opinião. A pena para a empresária foi justa ou, na sua opinião, foi muito pouco? E a empregada doméstica, você achou que ela mereceu ser condenada também ou não? Olha, estou aguardando os seus comentários agora. E olha, aproveita o embalo e se inscreve no nosso canal, pois ajuda a gente a postar mais vídeos por semana. Então, já aproveita e também dá um like. Se você gostou dessa história da Lucélia, ativa o sininho de notificação também. Compartilhe essa história com os seus familiares e amigos.